Boa noite, Pau dos Ferros. Pedro. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nesse dia 13 de setembro de 2016, dia este que preparou o Senhor para glorificar o seu nome em nossas vidas. Existe uma questão que nós temos que aprender. É que o fato de nós estarmos em pé é simplesmente porque a misericórdia de Deus se renovou sobre nossa vida ao amanhecer do dia. Pois partindo do entendimento em que Deus é Ele quem dá a vida e Ele quem tira a vida, Ele resolveu prorrogar o nosso dia. Ele resolveu nos dar mais um dia de vida. Então, em que ou no que o homem pode se gloriar? Se sua vida está nas mãos de Deus. Tudo que nós fazemos durante o nosso dia, o fazemos porque o Senhor o permitiu. Se nós nos levantamos, é porque o Senhor o permitiu. Se nós bebemos da sua água, é porque o Senhor o permitiu. Se nós respiramos do seu ar, é porque o Senhor o permitiu. Então, quando nós vamos perceber quão maravilhosa graça o Senhor nos concedeu neste dia, beber da sua água, andar na sua terra, respirar do seu ar, e ainda assim ter a consciência que nós só estamos de pé porque Ele permitiu. O salmista Davi, ele escreve: eu deito e logo durmo, porque o Senhor é que me faz descansar. Até para dormir, nós precisamos que o Senhor nos conceda a paz. E quando nós nos levantamos, temos a consciência que é o Senhor quem nos dá força para enfrentar mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo, mais um dia de dificuldades. Hoje, 13 de setembro, certamente em algum lugar deste mundo, existe alguém buscando uma palavra de esperança. Quando nós olhamos para o Oriente Médio e nós vemos o Estado Islâmico avançando sobre aqueles países, Iraque, Síria, sobre algumas cidadezinhas ali, vemos pessoas sendo crucificadas, pessoas sendo perseguidas. Tudo que elas mais queriam era ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. De que, Pedro? Podermos sentar em um banco de uma praça, podermos ouvir um pregador falar, poder ter um lugar para descansar. Mas aquele povo, nos últimos 4 anos, a única coisa que tem feito parte da vida deles é tiros, bombas, armas químicas e mortes. Por onde se passa se vê corpos estendidos. Por onde se passa se vê escombros. Por onde se passa vê crianças chorando perto dos corpos de seus pais e pais correndo para cima e para baixo, carregando o corpo dos seus filhos. Eles queriam ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje, mas não estão. Então que nós possamos aproveitar, porque essa pode ser a nossa última oportunidade. Pois nós não sabemos o que pode vir a acontecer daqui a 1 hora, daqui a um tempo. Então hoje eu quero pregar para os ouvintes da palavra de Deus acerca de uma pessoa ao qual o Senhor amou e amou muito. É bem verdade que Ele amou o mundo inteiro. Mas quando eu leio o Evangelho de Marcos, eu vejo que existe um capítulo dedicado inteiramente para este homem. Mas antes de falarmos dessa pessoa, eu gostaria de fazer uma oração.
pedindo que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio. Senhor, Santo Israel, Pai de infinita bondade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entro em tua presença em oração neste momento. E quero pedir que o Senhor abra os céus nesta hora. E envia o teu Espírito Santo para convencer o coração de cada um de nós, Senhor, que temos pecado. E que temos pecado sem parar contra ti. E que se faz necessário, Senhor, podemos dobrar nossos joelhos perante ti e pedir perdão. E que o Senhor, mediante a palavra que vai ser pregada hoje, que seja o Senhor falando, trazendo o entendimento de todas as coisas aos nossos corações. Quebra o nosso coração de pedra, arranca, Pai, tudo aquilo que possa impedir de ouvirmos a tua voz. E faz o teu nome ser glorificado. Toma a glória para si, Senhor, pois a ti pertence o reino para sempre. Amém. Amém, Pedro. Marcos capítulo 5. O título desse texto é: Jesus cura o homem endemoniado. Olha só que coisa interessante. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde morava. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes o tinham amarrado, suas mãos e pés, com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava dias e noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus vivo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu te peço, não me castigues. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair daquele homem. Jesus perguntou: como é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. E pedia com muita insistência que não o expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro, perto dali, havia muitos porcos. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos deixaram o homem e entraram nos porcos. E eles eram quase 2.000 e atiraram-se morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta daqueles porcos fugiram espantados com aquela notícia e foram avisar o povo da cidade. Muita gente veio ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem antes dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado e vestido em seu perfeito juízo. Os que tinham visto aquilo lhe contaram o que havia acontecido, e o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência que Jesus saísse daquela terra. Quando ele estava entrando no barco, o homem correu e pediu com insistência: deixe eu ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para sua casa e conta o que Deus fez com você e como ele foi bom. Então ele foi embora e contava na região das cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Mediante esse texto eu vejo uma história muito linda. Quando nós lemos no livro de Mateus, nós
capítulos 5, 6 e 7, Jesus, ele estava ensinando acerca da nova aliança. Estava ensinando acerca do novo ordenamento do Senhor. Então, quando nós entramos no capítulo 8, nós vimos que Jesus ele começa a operar milagres. No capítulo 8 de Mateus nós vemos essa história, mas eu resolvi ler ela no capítulo 15. No capítulo 5 de Marcos, porque ela é mais detalhada neste livro. A Bíblia fala que Jesus estava do lado oeste da Galileia e resolve atravessar o lago e vai para o lado oeste. E chegando do outro lado, ele desce do barco e vai de encontro a um homem que há muitos anos era oprimido por espíritos maus. Aquele homem era atormentado de tal maneira que o prazer dele estava em morar em cemitério, comer carne de pessoas mortas e cortar-se com cacos de telha. A história relata que as pessoas tinham medo de passar pelo caminho perto do cemitério, porque aquele homem, quando possesso por demônios, era uma pessoa muito, mas muito violenta, a ponto de o tal, mesmo preso com correntes de ferro, quebrá-las e bater naqueles que passavam naquele lugar. A história também relata que aquele homem passava dias a fio, perambulando pelas montanhas e gritando. Percebe-se que aquele homem, ele tinha uma vida muito afligida. Aquele homem vivia uma vida desumana e categoricamente desprezível aos olhos da sociedade da época. Ele morava no norte da Galileia, no leste da Galileia, ou seja, no norte do país. Região de pessoas pobres, analfabetas. Então, para as pessoas que eram mais bem classificadas na sociedade, aquele homem era um ser totalmente desprezível. Mas quando nós lemos o Evangelho e vemos o relato que Jesus resolve ir do lado para o outro do rio, do lago, existia um propósito. Ele praticamente tinha um propósito de encontrar aquele homem e libertá-lo de toda a opressão. Não é à toa que quando nós lemos o capítulo 5 de Marcos, a Bíblia fala que quando Jesus desce do barco, ele vai de encontro àquele homem possesso por demônios. Sabe uma coisa que eu posso aprender lendo isso? É que Jesus, ele sempre está em busca de pessoas que precisam da sua ajuda. Quando eu leio esse texto, eu posso perceber que Jesus, ele sempre está em busca de pessoas que precisam do seu amor. Então, quando Jesus vai de encontro com aquele homem, tente imaginar aquele homem lá, cheio de feridas, mal cheiroso, por causa das carniças, das carnes podres que ele comia, cortado, nu, certamente descabelado, olhos arregalados e vermelhos. Então, quando ele vê Jesus, os demônios que estão nele se manifestam e bradam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo! Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Aquela legião de demônios
se manifeste perguntando o que Jesus queria dele. E a Bíblia fala que eles começaram a implorar insistentemente que Jesus não os expulsasse do corpo daquele homem. Sabe? Abrindo um parênteses, existem pessoas, principalmente na era moderna em que nós vivemos, que acham que ações espirituais são brincadeiras, são circo, ou então que são apenas fábulas, coisa literária escrita em livros sagrados. Seja ele o Alcorão, seja ele a Torá, seja ele a Bíblia Sagrada num todo. As pessoas acham que as manifestações espirituais são brincadeiras. Mas quando aquele homem possesso encontra Jesus, o Espírito se precipita ao ver a autoridade que havia em Jesus e declara que Jesus era Senhor e que ele era Filho de Deus, e que ao falar isso, ele caiu de joelhos e implorava para que Jesus não o expulsasse. Mas porque os demônios imploravam para que Jesus não o expulsassem daquele corpo? Porque quando o Espírito apodera-se de um corpo, de uma pessoa, ele tem como finalidade usar o corpo daquela pessoa para a destruição. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele diz: aquele que destrói o seu corpo, o Senhor o destruirá no dia do julgamento. Então aquele homem, possesso por uma legião, e uma legião no sentido do grego, se levarmos em conta a tradição, eram aproximadamente 12.000 demônios. Tente imaginar uma pessoa comum com 12.000 demônios dentro do seu corpo. E aqueles 12.000 demônios agiam naquela pessoa, fazendo com que ela se cortasse, fazendo com que ela comesse carne podre, fazendo com que ela batesse nas pessoas, fazendo com que ela tivesse prazer em morar no cemitério, fazendo com que ela gritasse noites a fio pelos montes como um lobo uiva. Eles clamaram porque eles queriam usar o corpo daquela pessoa para a pior espécie de prática que você possa imaginar: canibalismo, necrofilia. E quando eles veem Jesus, eles dizem: o que queres de mim, Senhor? E ele diz: não nos expulse daqui. Sabe por quê? Porque toda ação espiritual tem como principal alvo destruir a vida de uma pessoa. Eu queria poder citar exemplos, mas eu não sei se os exemplos que eu possa citar, eles possam se encaixar. Mas há um tempo atrás, não faz muito tempo, um certo homem perdeu a sua esposa. E esse tal homem era muito apegado à sua esposa. E após ela ter sido enterrada, 3 dias depois, ele deprimido. E a deprimência muitas vezes pode ser uma opressão espiritual. Fez com que ele fosse até o cemitério e desenterrasse o corpo da sua esposa e levasse para casa, para que ele pudesse ter relações sexuais com ela. Como seu corpo já estava em alta decomposição, ele acabou pegando a doença que teve que ter seu membro sexual amputado.
Existem coisas que nós vemos como a prática do vampirismo, que é a prática de tomar sangue humano. Muitas vezes isso é influência espiritual. Pessoas que se entregaram a uma filosofia de vida. A Bíblia não relata o porquê que esse homem era oprimido, simplesmente mostra que ele era uma pessoa possessa. Mas em nosso meio existem pessoas que são oprimidas por espíritos imundos. Não no nível desse homem, mas muitas pessoas que são oprimidas por espíritos imundos, aos quais fazem elas terem prazer compulsivo ou obsessivo com a pornografia. Faz com que as pessoas do movimento gótico tenham prazer em ouvir poesias tristes e passarem dias, horas em cemitérios meditando acerca do além. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vimos que esse homem, ele praticava isso porque havia uma influência espiritual sobre a mente dele. E Jesus ordena que aqueles espíritos saíssem daquele homem. E aqueles espíritos agitados, porque eles sabiam que saindo dali, eles iriam para o abismo. Olha só que coisa interessante. Os espíritos maus, eles sabem que quando eles saem de uma pessoa, o seu destino é o abismo. O mundo dos espíritos mortos, dos anjos caídos. Então, quando Jesus dá uma ordem dizendo, sai dele, eles disseram, por favor, não nos tire dessa região, mas permita que nós entremos naquela manada de porcos. E a história relata que naquela região havia um despenhadeiro que tinha aproximadamente 2.000 porcos. E eles eram apacentados por alguns homens. E Jesus olha para aqueles porcos e com uma finalidade, e com uma única finalidade, ele permite que aqueles espíritos imundos saiam daquele homem e entrem nos porcos. E entrando uma vez naqueles porcos se precipitaram e se jogaram de despenhadeiro abaixo e morreram todos afogados. Você pode estar perguntando, por que Jesus permitiu que os espíritos imundos saíssem daquele homem e entrassem naqueles 2.000 porcos, e aqueles tais porcos se precipitassem do despenhadeiro e morressem afogados? Com um propósito: mostrar que o mundo espiritual satânico tem um único propósito: destruir a vida humana. Quando os porcos receberam aquele espírito, os porcos se precipitaram, se agonizaram, não suportaram a opressão, saíram correndo e se jogaram em um penhasco. Jesus, ele quer nos mostrar, mediante a Escritura, que o mundo espiritual, por meio da ação maligna, tem como objetivo destruir a vida do ser humano. É por isso que muitas pessoas, no auge de suas deprimências, no auge de suas depressões causadas por alguma situação, muitas vezes ela se entrega à melancolia. E Satanás, que não brinca, já vendo a situação fragilizada da pessoa, faz com que ela pratique o suicídio, porque ela sabe que a pessoa que destrói o corpo terá o seu corpo destruído no dia do Senhor. Aqueles demônios, quando eles estavam prestes a ser expulsos, eles pediram para não serem expulsos daquela região, mas entrarem nos porcos, porque eles sabiam que iriam para um lugar onde há tormenta e dor. Muitos dos vícios,
que as pessoas estão presas, são causados por espíritos imundos. Não é à toa que quando algumas pessoas vão a centros de magia, a pessoa que incorpora o espírito, ela sempre pede oferendas, elas pedem bebidas, elas pedem cigarros, elas pedem algumas coisas lá. E aqueles espíritos, eles pedem esses tais utensílios com o propósito de fazer impacto. E uma vez feito esse pacto, a pessoa que fez o pacto, um exemplo, para uma simpatia, para conquistar um amor, ao invés de ela conquistar, parece que faz com que ela tenha pode até conseguir ter aquela pessoa, mas sua vida não vai ser feliz. Porque foi fruto de um pacto com o espírito imundo. E Jesus, ele declara em João 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que aparentemente ele dá, mas com o propósito de destruir. Então, quando Jesus permite que aqueles porcos recebam os espíritos e aqueles porcos se precipitam penhasco abaixo, os homens que tomavam conta daqueles porcos se espantaram, Irapã, porque viram algo sobrenatural acontecer, viram a libertação instantânea de um homem que outrora comia mortos, que outrora se rasgava com telha, que outrora morava no cemitério, uivava pelos montes. E eles viram os espíritos desencorpar daquele homem e entrar nos porcos. E os porcos não aguentaram a opressão maligna e se precipitaram no despenhadeiro. Aqueles homens saíram dali e foram para a cidade de Gadara. Eu imagino eles dizendo: Gadarenos ou Gerazenos, aconteceu algo espantoso e terrível perto do lago. O profeta da Galileia, Jesus, apareceu e libertou aquele homem que outrora uivava pelos montes e comia os mortos. E todas as pessoas, ouvindo falar disso, a Bíblia relata que a população de aproximadamente quase 10 cidades se deslocaram e foram para a região. E indo para aquela região, encontraram Jesus pregando para algumas pessoas. E o homem que outrora era um endemoniado, agora estava em sã consciência, vestido, ou seja, ele já não estava nu, que também é símbolo de pecado. Jesus também tinha libertado ele do pecado. A nudez, biblicamente falando, simboliza o pecado. Quando a Bíblia relata que aquele homem andava nu nos montes, não somente relata que ele estava possesso, mas também que ele andava em pecado, praticando o que era desagradável a Deus. Mas quando aquele homem foi liberto, a população, quando vai ver Jesus, vê aquele homem em sã consciência, ou seja, já não estava mais oprimido psicologicamente, estava vestido, ou seja, estava agora alinhado. Imagino ele com o cabelo bem penteado, ouvindo Jesus pregar. E as 10 cidades, as pessoas das 10 cidades que se juntaram, quando chegaram lá, viram aquele homem sentado aos pés de Jesus, se maravilharam, porque um milagre havia sido operado. Aquele homem foi liberto. E eu fico imaginando que Jesus, ele libertou aquele homem não somente porque Jesus, ele amou aquela pessoa, mas porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Que a transformação daquela pessoa alcançasse os seus familiares. Não é à toa que quando as pessoas veem aquele jovem sentado aos pés de Jesus em sã consciência, vem Jesus em sã consciência, vem aquele homem sentado aos pés de Jesus em sã consciência,
Eles começam a dizer: Jesus, vá embora. Você matou os nossos porcos. Você libertou a vida desse homem, mas nossos porcos morreram. Então Jesus, ele sobe no barco para ir embora, e aquele homem diz: Senhor, permita com que eu vá contigo. E Jesus diz: não. Se faz necessário que você fique aqui e vá para os seus familiares e conta o quão Deus foi bom com você e o que Ele fez contigo. Sabe, aquela população trocou Jesus por porcos. Aquela população presenciou o maior milagre que a humanidade possa imaginar, que é o milagre da salvação. Aquele homem foi liberto de espíritos imundos, ouviu a palavra de Deus e agora queria seguir a Jesus. Mas aquela população não queria saber da transformação que Jesus fez na vida daquele homem. Queria que Jesus fosse embora, porque os porcos morreram. Eu posso fazer uma paráfrase e abrir um parêntese e falar: a geração atual é igual àquela geração. A geração do século 21, ela prefere as baladas, as orgias, as festas regadas a drogas, do que alguém que dedique sua vida a pregar o Evangelho de Cristo, para que a tal possa encontrar o caminho da salvação. As pessoas estão trocando Jesus por porcos. Certo. As pessoas estão trocando Jesus por casas noturnas. As pessoas estão trocando Jesus por drogas sintéticas. As pessoas estão trocando Jesus por mulheres. As pessoas estão trocando Jesus por DVDs e vídeos pornográficos da internet. Dizendo: Jesus, vai embora. Você matou os nossos porcos. Se você visse Jesus, cara, qual seria a sua reação ao ver que Ele operou um milagre naquele homem e que ele estava liberto? Você mandaria ele embora ou queria que ele ficasse mais um pouco? Eu sou meio suspeito para falar. Eu creio que meu coração iria arder para que ele ficasse. Ei, moça. Acima. Mas hoje as pessoas têm trocado Jesus por porcos. Tantas coisas banais. Tantas coisas que não edificam. E quando Jesus está indo embora, aquele homem apela: Mestre, deixa eu ir contigo. Aquele homem ficou tão encantado com o que Jesus fez com ele, que ele não queria mais ficar naquela região. Ele queria sair pelo mundo, seguindo os passos de Jesus. Ele queria sair pelo mundo, seguindo Jesus e ouvindo Jesus pregar para as outras pessoas. Mas Jesus lhe dá uma resposta negativa, dizendo: não, convém que você fique aqui em Gadara e vá para sua mãe e ao seu pai e diga para eles o quão bom Deus foi com você. Olha só Jesus falar isso para um cara que outrora era endemoniado, cara. Sabe? Jesus, Ele veio para os perdidos, cara. Jesus, Ele veio para os homens que se inflamam sexualmente com outros homens, e para mulheres que se inflamam sexualmente com outras mulheres. Eu digo se inflamam porque destroem seu corpo com tal prática. Jesus, Ele veio para as pessoas que para a sociedade não vale nada, como os noiados, como pessoas que traficam, que as pessoas até têm medo de se trombarem com Ele na rua, com medo do que possa acontecer. Jesus veio para essas pessoas porque por meio do poder de Deus que há na vida dele, Ele transformava as pessoas.
Então Jesus, quando diz, vai para teu pai, para tua mãe, e diz o quão Deus foi bom com você, é como se ele estivesse dizendo, olha, Deus está te dando uma nova oportunidade, então vai e diz para ele que hoje você vive verdadeiramente, porque outrora você estava morto, você vivia nos cemitérios, comendo carne de mortos, você vivia uivando, você vivia se cortando, praticando sadomasoquismo, mas hoje, agora, você está liberto. Vai para os teus familiares e diz o quão Deus foi bom com você e o que Ele fez contigo. Quando Jesus liberta alguém, Ele liberta com a finalidade de que a pessoa vá além e fale do que Deus fez na vida dela. Hoje eu só estou pregando numa praça porque um dia alguém pregou para mim e o Senhor me transformou. Caso contrário, essa cena aqui não seria capaz de ser vista. Este trabalho ele nunca seria realizado. Mas como um dia alguém pregou para mim, e toda vez que Jesus transforma alguém, Ele quer que essa pessoa vá e fale do amor dele para outra pessoa, para que essa outra pessoa seja transformada e fale do amor dele para outra, e assim sucessivamente. É para mostrar o quanto Deus é bom conosco. Deus é bom. As pessoas nas escolas, principalmente nas faculdades e nos institutos federais, dizem que o mal da sociedade é a religião. A religião separa as pessoas. Não, a religião não separa as pessoas. As pessoas egoístas que separam outras pessoas. Porque a religião tem bons princípios, mas as pessoas egoístas que se acham cheias de verdade, elas separam as pessoas das outras. Mas a religião tem um propósito de unir as pessoas. Existe uma questão interessante. Quando nós entramos nos institutos federais, ou os IFs, ou nas faculdades, parece que eles querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça do indivíduo que tem uma posição religiosa e começa a dizer, segundo a história, a igreja cristã matou tantas pessoas. Igreja cristã não. Império Romano Papal é diferente de cristianismo. Agora você disse uma coisa o Império Romano Cristão. A igreja matou muita gente, a igreja não. Falsos profetas. As pessoas olham para situações isoladas e dizem, olha a religião, o que a religião faz. As pessoas olham para o islamismo radical no Oriente Médio e dizem, olha o que a religião de Deus faz. Religião de Deus não. Porque a verdadeira religião, Jesus disse, que a verdadeira religião está em dar de comida às viúvas e suprir os órfãos nas suas necessidades. E essa verdadeira religião se encontra em Cristo, pois ninguém pode aprender o amor a não ser por meio de Cristo. Nós entramos nas escolas e os livros de história nos contam histórias horrendas acerca do que os cristãos apóstatas fizeram. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo que está escrito lá é verdade. Mas em nenhum momento Jesus mandou ir pelo mundo matando pessoas que não aceitassem o catolicismo. Não. Jesus mandou as pessoas irem pelo mundo, pregando o Evangelho, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos. Se as pessoas na idade das trevas quiseram tomar conta de terras, quiseram enriquecer-se roubando e assaltando outros impérios para se fortalecerem, se tornarem uma potência, isso não é problema de Deus. Foram os homens que fizeram isso.
Jesus, ele veio para libertar o homem. Jesus veio para libertar o homem. E Ele pode nos libertar hoje, transformar a nossa vida hoje, mudar a nossa vida agora, porque para Deus nada é impossível. Senhor Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento, Senhor, que o Senhor permitiu que Tua palavra fosse pregada. Eu peço ao Senhor que, ainda que os dias nessa praça estejam contados, São vários. Vai ser vários. o Senhor permita que o coração das pessoas possam ser alcançados por meio da Tua palavra. A direção agora está mudando. E o Senhor, Pai, precisa alcançar vidas para o Teu reino. O tempo está correndo, o fim dos tempos já chegou. Então convence as pessoas do pecado e faz com que elas creiam no Evangelho da salvação. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê uma noite de paz e de tranquilidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que o Senhor possa permitir que nos reunamos aqui próxima quinta-feira. E que logo breve nós já estaremos em nosso templo, aqui em Pau dos Ferros. E as reuniões aqui na praça, elas vão diminuir, mas não vão acabar. Logo em breve nós estaremos com um lugar para receber as pessoas, onde elas ouvirão a palavra de Deus. Elas poderão se congregarem e terem suas vidas transformadas pelo poder de Deus. É isso que eu desejo. Eu creio que o Senhor também. Que o Senhor nos abençoe. Até mais. A paz esteja